Hoje eu estou olhando aqui, tem um barbudo aqui, meu amigo. Mas o normal era minha digníssima esposa estar ali, né? De manhã tinha um outro ali, mas... Eu digo que tem hora que, quando vai faltando poucos dias para você, tem hora que você olha e você pensa que você está sozinho. Mas toda vez que eu olho para o meu lado, eu tenho uma esposa que diz que está comigo. E isso, para a gente, é muito importante. Você ter alguém do seu lado que diz que eu sei que Deus está com você, mas eu também estou. É importante a gente, nesses momentos, ouvir o eu também estou do seu lado. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Tirou-lhes, preste atenção, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os dirigiam, governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor, por eles, peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Fale ao nosso coração e abençoe as nossas vidas. Que nessa noite, Senhor, pai, mãe, crianças, jovens, Senhor, Senhora, possam ver um pouco, ver-se nessa história e ver o Deus da própria história. Que a tua palavra esteja acima de nós, que ela venha caminhar entre nós e adentrar o coração de todos nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: você pode aplaudir ao Senhor. Que Jesus te abençoe. Podemos assentar. O ambiente é o Mar Vermelho. Mas é uma história que eu vou contar É um povo de Israel que sai do Egito. E Deus mostra um caminho. Só que chega em um dado momento da saída deles do Egito, Deus muda a rota. Deus muda a direção. Mas Deus muda a direção sem eles saírem do caminho. É um Deus que muda a rota sem tirar do caminho. Porque não quer dizer que Ele mudou a direção que eu saí do caminho. É um Deus que na caminhada Ele muitas vezes diz: vai para a direita, vai para a esquerda, para frente. Mas nesse momento Ele diz: volta, retrocede. É um Deus que
movimenta o seu povo no seu próprio caminho. Só que quando Ele nos movimenta, primeiro nós temos uma ideia de sempre avançar, de sempre ir em frente. E quando Ele faz agora Israel, depois de sair do Egito, voltar e se acampar e sentar, Israel fica sem entender, porque quando nós abrimos os nossos olhos e vemos que Ele nos tirou de um lugar, mas nos levou para outro, e aquele outro que Ele nos levou e mandou para a gente voltar e nos assentar, não é o lugar prometido. O lugar prometido era Canaã. E quando nós assustamos, nós não estamos no lugar que queremos, ficamos assustados. Mas mesmo assim Ele olha, mesmo sabendo que eu irei assustar, Ele diz: volta. Ele diz: Israel está caminhando. Ele fala: Israel, retrocede, volta, vai para Pi-Hairote. Mas como é ir para Pi-Hairote? Volta. Israel volta, ele diz: acampem-se, assentem-se. Do lado direito está o povo de Migdol, do lado de esquerdo está Baal-Zephon, à frente um mar vermelho, atrás o Egito e Faraó. Esse é um ambiente, é um caminho que Deus faz eles retornarem e colocam eles nesse lugar. E quando Deus diz para Moisés: volta, Moisés vai contar ao povo, o povo fica sem entender, porque nós temos uma ideia de voltar, uma ideia de vulnerabilidade, uma ideia que voltar é uma ideia de fraqueza. E mesmo Deus sabendo desse pensamento nosso, Ele diz: olha, voltem, retrocedem. E Israel não entende. Só que há momentos que não é para você entender, há momentos que é para você obedecer. Então volta. Eu não tenho explicação para você, eu só tenho uma palavra para você. A palavra é para você retornar, é para você retroceder, para você voltar. Essa é a minha palavra. E não é para entender, é para você obedecer. E obedecer é fazer aquilo que você não quer, bem feito. E nesse ambiente agora que nós começamos a observar, esse ambiente que o Mar Vermelho está vivendo. E é nesse momento que Faraó olha e vê o povo retornando, voltando. Uai! Se está voltando, talvez porque Deus os abandonou. Está voltando porque deu alguma coisa errada. Está voltando porque talvez eles não viram uma saída. Está voltando porque eles não têm para onde ir. E ele começa a ver aquele povo que não entende porque estavam voltando, um povo confuso. Israel estava confusa porque não entendia. E é nesse momento de um povo confuso que Faraó olha para os seus carros e seus cavaleiros e diz: ei, armem-se agora, montem nos carros. Ele pega agora seus melhores carros, seus melhores cavaleiros, e começa, se aparelha agora todo o seu exército. Ele pega o melhor que ele tinha para ir contra agora Israel. É Deus demonstrando dentro desse cenário que o diabo, ele prepara o melhor que ele tem agora para destruir o povo de Deus. É o mundo pegando o seu melhor para destruir a igreja. É Israel, o Egito e Faraó escolhendo o seu melhor para perseguir a Israel. É nesse ambiente agora que Israel fica confusa. E nessa confusão,
desse momento de não entendimento, que Israel começa a murmurar, e a única coisa que Deus fala é volta, retrocedem, vai para Pi-Hairote. Mas Deus, ei, volta, retrocede, faça, porque eu sei o que eu faço. Não é porque você não está se entendendo que eu não estou no controle. Não é porque você não sabe que eu não sei o que eu estou fazendo. Volta, faça, porque eu sei o que eu estou fazendo na tua vida. Moisés, vendo tudo isso, volta, se acampa em Pi-Hairote, Migdol, Baal, Zefon, Mar Vermelho, exército do Egito. E agora esse povo começa a se acampar e eles começam a murmurar. E é nesse ambiente que Moisés agora sai de perto do povo e vai para um outro lugar. E ali a Bíblia diz que ele começa a clamar ao Senhor. Enquanto o povo estava acampado, murmurando, Moisés estava clamando ao Senhor. Em meio a Migdol, em meio ao Mar Vermelho, Baal, Zefon, Faraó, Moisés clamava ao Senhor. Moisés estava chorando aos pés do Senhor. E é nesse ambiente que Deus, vendo o seu servo clamando e orando, Deus chega para ele e diz: pega teu cajado. Pega teu cajado. Mas Deus, em meio a tudo isso, o Senhor manda eu pegar um cajado. Pega teu cajado. Ele pega o cajado sem entender. Deus diz para ele: levanta e estende a tua mão diante desse mar. Mas Deus, para que isso? Estende a tua mão, porque eu vou abrir esse mar. Ei, Moisés, estende a tua mão diante daquilo que eu irei fazer. Eu vou abrir esse mar e você vai dizer para ele: ei, Mara, assim diz o Senhor Deus, que eu te ordeno que se divida e se parta ao meio. Ei, Moisés, a única coisa que eu quero que você faça é que você estenda a mão diante daquilo que você crê que eu posso fazer na tua vida. Ei, Moisés, ei, igreja, a única coisa que Deus nos chama é levantar as mãos sobre aquilo que nós cremos que Ele pode e irá fazer. Quem crê, diga glória a Deus aí. Ergue a tua mão para Deus. Ninguém tinha uma ideia que no meio daquele mar tinha um caminho. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Existe um caminho que você não sabe, mas esse caminho lhe dará acesso ao lugar que você tem esperado. Eu sei que em meio à sua frente existe um caminho que você não conhece, mas que lhe dará acesso ao lugar que você espera, as coisas que você espera. Olha, na sua frente existe um caminho que você não vê, mas eu profetizo sobre a sua vida, esse caminho lhe dará acesso àquilo que você tem buscado diante do Senhor. Quem recebe diz aleluia, glória a Deus, e aplauda o Senhor aí. A única coisa que Deus diz para ele é: estende a tua mão
em direção àquilo que eu vou fazer. Porque não adianta nada você estender as mãos em direção ao que Deus não vai fazer. Você pode orar o tanto que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas Ele nos chama a erguer as mãos sobre aquilo que Ele vai fazer. E nesse momento Moisés desce, e Deus diz: toque as águas. Ele pega o cajado, o povo de Israel todo olhando para ele. Ele estende as mãos, e ele bate nas águas. Todo mundo olhando para ele. Ele diz: mar, assim diz o Senhor Deus, que se parta ao meio. E naquele momento eu pergunto para você, igreja: as águas se dividiram ao meio, sim ou não? Sim ou não? Não. Não do jeito que você está pensando, não da forma que você viu nos filmes, não da forma que você viu nos desenhos. A Bíblia diz: Ele toca as águas, levanta teu cajado, levanta tua mão e diz: mar, assim diz o Senhor, que eu te ordeno agora que se parta ao meio. E a Bíblia diz que veio um vento, um sopro de vento forte do Oriente. Do Oriente era do outro lado do mar. E o vento começou a soprar. Israel começa um a olhar para o outro. A Bíblia diz que aquele vento durou a noite inteira. Soprou a noite inteira. E aquele vento começou do outro lado do mar. E a única coisa que Moisés sentia, ele grita, ele fala. Lado, todo mundo olhando para ele. O que vai acontecer? Ele estava com aquela mesma ideia de que tudo que ele falava no Egito imediatamente acontecia. Pá. Mas Deus disse para ele: faça, obedeça. Sabe por quê? Para você viver o resultado da obediência, você terá que ter paciência. A obediência reside no ambiente da paciência. A obediência é você fazer e esperar. É você fazer e confiar. A obediência não convive com a impaciência. A obediência não convive dentro de uma pessoa que não é impaciente. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de um sopro desde lá do começo do Gênesis. No 6º dia. Toda a criação olhando. Os anjos do céu olhando. E a Bíblia diz
que só veio um sopro. É esse sopro, é esse vento que agora toma conta daquele lugar. É nesse momento que Israel, Moisés está ali, ele levanta teu cajado, ele levanta as mãos, e todo Israel olhando para ele, e vem um sopro. É um Deus que um começa a olhar para o outro. Eles não estavam vendo Deus, eles não estavam vendo Deus fazendo, mas uma coisa mesmo, não vendo Deus fazendo, eles começaram a sentir. E um estava olhando para o outro, começaram a olhar para o outro, e aquele vento começou a soprar em meio àquele mar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não faz para ser visto, Deus, Ele faz para ser glorificado. Deus, Ele não faz para que ninguém o veja, mas Ele faz para ser exaltado. Então o povo não estava vendo Deus fazendo, mas Israel estava sentindo que Deus estava naquele lugar operando. Sabe por quê? Porque ninguém vê Deus fazendo. Ninguém vê Deus fazendo. Pastor, eu tinha um câncer, um tumor, mas Deus falou comigo que eu estava curada um dia. E eu voltei no médico e disse para aquele médico: eu preciso que você faça um exame novamente. Mas o médico olhou para mim e disse: mas eu já tenho seus exames aqui, você está com tumor e ele é maligno. Ela diz: doutor, eu quero que você faça novamente esse exame, porque eu fui curada. Não, o exame está aqui. Ela insiste tanto, ele insiste tanto com esse médico, que esse médico prescreve um pedido novamente do exame. Essa pessoa vai lá e faz o exame, volta com o exame e entrega para o médico. E o médico pega aquele exame e diz: eu não entendo, tem alguma coisa errada aqui. Você tinha um tumor e ele era maligno, mas agora você está curada, não tem nada dentro de você. Essa pessoa vira e diz: foi Deus, glória ao meu Deus, Ele me curou, doutor, Ele me curou. Essa pessoa viu Deus curá-la? Não, mas ela sabe que foi Ele. Ela sentiu. Quantas e quantas vezes eu posso fechar os meus olhos e dizer quantas coisas que Deus fez na minha vida. Talvez se você perguntar: pastor, me dá uma prova de que foi Ele, você viu Ele fazendo? Não. Mas por como que você sabe que foi Ele? Eu sinto que foi Ele, porque o que foi feito somente Ele poderia fazer e nenhum outro poderia. Então foi o meu Deus quem fez. Eu não preciso de vê-lo, eu preciso só de glorificá-lo, e a Ele eu dou toda a glória, honra, pois Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. A única coisa que as pessoas chegam: pastor, ore por mim, porque eu estou precisando disso na minha vida. Sabe a única coisa que Deus me coloca você como ministro. Não é assim quando você chega para a oração? Fomos chamados para colocar as mãos, estender as mãos sobre aquilo que Deus vai fazer.
Bíblia diz: e o anjo que estava diante de Israel, juntamente com a nuvem, sai de frente deles e vai para detrás deles. Migdol, Baal, Zefon, Mar Vermelho, Faraó vindo. É um faraó que olha, vê um Israel voltando, assentando, prostrando, o seu líder com um cajado, diante do mar, prostrado. É nesse ambiente que Faraó diz: eles estão fracos. Eles estão vulneráveis. E é nesse momento que o anjo sai de frente deles, juntamente com a nuvem, e vai para detrás dele. É Deus falando: ei Israel, ei Moisés, fique onde eu coloquei vocês, porque para eu fazer o que eu tenho que fazer, você não precisa sair de onde eu te coloquei. Ei, fica no lugar onde você está, não saia, fique onde eu te coloquei. É por isso que eu entendo agora, quando Jesus disse assim: entra para o teu quarto, fecha a tua porta. Você não precisa sair do lugar que eu te coloquei para fazer o que eu tenho que fazer. Não, você não precisa ir a lugar nenhum. Você só precisa estar no lugar que eu te coloquei. Se mantenha. Se mantenha no lugar que eu te coloquei. Sabe por quê? Porque quem vai cuidar de Faraó para você sou eu, não é você. Quem vai cuidar daquele que te persegue sou eu e não você. Fique aí. Fique onde eu te coloquei. Essa peleja não é tua, é minha. Estenda a tua mão, Moisés. E o mar começando a se abrir, se abre. Uma coisa maravilhosa acontece no meio daquele mar. O vento começa a soprar e esse mar começa a se abrir, e há um momento que ele se abre, uma parede de água de um lado e uma parede de água do outro. E o mais impressionante disso, além das paredes de águas, das águas serem divididas, o chão está seco. Quem crê nisso diz glória a Deus. É só crente cheio do Espírito Santo que acredita nisso. Israel agora vê um caminho, e a Bíblia diz que Moisés e Israel começam a andar, e começa a passar em seco. Sabe por quê? Porque o caminho de Deus se passa em limpo, não se passa sujo.
O caminho de Deus, o caminho que Deus abre, não compromete a sua caminhada. O caminho que Deus abre não compromete a sua família. O caminho que Deus abre não compromete o teu ministério, o teu casamento. O caminho que Deus abre não compromete os teus passos. O caminho que Deus abre, ele é limpo desde o princípio até o final. E eles vão caminhando, andando mais de 1 milhão de pessoas. Só que quando chega na metade do mar, na metade do caminho, a Bíblia diz: o anjo que estava por detrás de Israel, juntamente com a nuvem, sai por detrás deles e vai para diante deles. Quantas pessoas param no meio do caminho e desistem no meio do caminho? Quantas pessoas que no meio do caminho se perdem, se entregam? É o anjo do Senhor agora que sai juntamente com aquela nuvem, e esse anjo do Senhor é o Senhor, e vai para diante deles. É um Deus agora que olha. Não pare, não desanime, prossiga. Nesse ambiente agora no meio do caminho, que a Bíblia vai dizer, quando Israel está no meio do caminho, a nuvem e o anjo saem de trás deles e vai adiante. Faraó começa a ver Israel. A nuvem atrapalhava, o anjo estava diante dele. É um Deus que pegou o Faraó e riscou: daqui você não passa. Só que esse anjo sai agora por detrás e vai para diante. O Faraó começa a enxergar Israel. Eles estão no meio do caminho, eles estão andando. São mais de 1 milhão de pessoas. Nós temos os melhores carros, os melhores cavaleiros. E é nesse ambiente agora que Faraó começa a correr junto com seus carros, de cavalos e cavaleiros, todos os seus soldados, e começa a perseguir Israel. Israel está na metade do caminho, andando. Faraó, com seus carros, cavalos e cavaleiros, iria alcançar Israel. Calma. Você já viu uma pessoa andando? Você já viu carros e cavalos e cavaleiros? Era isso que Faraó olhou. Se eles passaram pelo mar, nós iremos passar junto com eles, iremos alcançá-los dentro do mar. E é nesse ambiente que Faraó vai. E ele entra dentro do mar. E ele vai correndo e acelerando durante aquela noite, junto com seus carros e seus cavaleiros. Mas há um dado momento, a água começa a respingar. Eles começam a olhar um para o outro, andando, barro, respingando barro. Mas o caminho de Israel era seco, agora já está molhando eles. Barros, porque o caminho de Deus
não se passa sujo. E quando eles entram no mar, correndo, a Bíblia diz, aí eu creio, que vem uma mão. Faraó, juntamente com seus carros e cavaleiros, ali começa a tomar barro, formar barro. Eles começam a atolar, mas vem uma mão e começa a desparafusar os parafusos das rodas dos cavalos, dos carros e cavaleiros. Está escrito, versículo 25: e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os dirigiam, os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Você pensa que quem monta uma estrutura para perseguir o povo de Deus irá passar pelo caminho que Deus abriu? Você pensa que aquele que persegue a igreja irá passar pelo caminho que Deus preparou para a igreja? Ei, saiba de uma coisa, entenda isso: o caminho que Deus preparou para você é para você. O caminho que Deus preparou para a tua casa é para a tua casa. Não adianta agora aquele que te persegue, o inimigo, querer andar no caminho que Deus abriu para você. Rodas caíam, eles caminhavam e atolavam. Israel andando, já viu uma pessoa andando? Você já viu uma pessoa atolada? Você pode dar um glória a Deus aí? Você já viu um carro atolado na lama? Que vai pegar o quê? Que vai alcançar o quê? Ergue tua mão para Deus. Deus está na sua retaguarda, de uma maneira silenciosa, talvez no sopro. Talvez você não está vendo Ele fazendo, mas entenda uma coisa: enquanto você está caminhando, Ele está atolando aqueles que te perseguem, tirando a roda do carro do teu perseguidor. E eu vou mandar agora uma ordem para o inferno em nome de Jesus: que aquele que levantar a estrutura contra a sua casa e contra a sua família, olha, eles vão perder a roda e eles vão atolar em nome de Jesus, porque Deus é contigo, está cuidando de você, está te guardando. Não vão chegar à tua vida. Entenda uma coisa: Deus não vai permitir aquele que te persegue concluir a caminhada. Deus não vai permitir aqueles que perseguem a igreja de continuar e de finalizar a sua caminhada. Coloque-se de pé no seu lugar. Amanhece. Diga comigo: amanheceu.
passa pelo Mar Vermelho. Você vai chegar em casa e vai ler o texto todo de novo. Miriam começa a dançar e adorar a Deus. Deus chama Moisés, o Mar Vermelho aberto, Faraó vindo. Os filmes mostram Faraó vindo. Deus chama ele. É o texto que nós lemos. Olha, aqueles que te pertencem, estende o teu cajado. Para que, Deus? Estende a tua mão, porque eu vou fechar o mar. Versículo 26 que nós lemos. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas se tornem contra os egípcios. Sobre os seus carros, sobre seus cavaleiros. Estende a tua mão para aquilo que eu vou fazer. A única coisa que Deus quer é que você estenda a mão para aquilo que Ele vai fazer. Você crê? Estende a tua mão. Você crê? Estende a tua mão. Ei, Moisés, você crê? Estende a tua mão. Eu vou fazer algo. Estende a tua mão. Temer, porque estende a tua mão. Você está com medo, porque estende a tua mão. Ei, eu vou te dar a vitória. Estende a tua mão. Temer, porque eu vou te curar. Estende a tua mão. Guardado por quem nunca perdeu. Eu vou abrir essa porta para você. Estende a tua mão, igreja. Eu vou te usar. Estende a tua mão. Estende. Estende a tua mão.